vai ficar sentado, continua sentado. A palavra do Senhor agora irá, na verdade, ser ministrada. Os irmãos podem ver que os nossos cultos agora, querido, todos os louvores, a gente pediu para a gente cantar em pé, porque fica mais bonito, fica mais maravilhoso, né? Mas tem a hora do ofertório que você se senta, né? Então, aqueles que têm problema nas pernas, continua sentado, não tem problema. Quem está bom das pernas, eu creio que deve ficar em pé quando a igreja está de pé, tá bom? Mas agora, nós queremos trazer aqui uma palavra a respeito, né? Olha o tema aí. Você pode dizer, mas buscai, né? Buscai é o tema em que foi escolhido para esse culto de primícia. Como os irmãos sabem que todos os primeiros domingos nós temos o culto de primícia, né? Em que a gente, na verdade, é lembrado, né? Aleluia, de que, na verdade, primícia vem as primeiras coisas. E buscar, mas o que o homem deve buscar? Você pode estar perguntando assim, pastor, mas o que o homem, quando falamos em homens, falamos no gênero humano por inteiro, né? Em que o homem, então, ele deve buscar? Quando o tema é este, buscai, né? Nós sabemos, irmãos, que no dia a dia, muita gente busca muitas coisas, né? Mas o que nós queremos trazer para cá, para você nessa noite, é uma palavra que nós temos base bíblica para trazer este ensinamento para você. Tem pessoas que já começam de manhã cedo, aleluia, preocupado em que ele irá buscar naquele dia, né? Mas essa palavra buscar aqui é em relação exatamente o que nós colocamos, aleluia, o que o homem, você pode até se perguntar, mas o que é que eu devo buscar? Aí nós temos aqui uma palavra já dentro da Bíblia. O texto que foi lido é muito simples. Quando nós vamos lá para Mateus 6:33, veja o que diz aí a palavra do Senhor. Mas, ou seja, buscai primeiro o reino de Deus. E o que mais, igreja? E a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas que coisas estas são acrescentadas? Para nós entendermos melhor, amados irmãos, nós temos que ver o texto todo que nós lemos. Nós não se estribamos apenas neste versículo 33 de 6 de Mateus. Aí, para nós entendermos melhor, quando ele fala nessa parte B, olha só, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas que todas as coisas são essas? Irmão Cláudio, Pai Senhor, Deus te abençoe. Temos toda a família aqui do nosso amado irmão Cláudio. Pai Senhor, meus amados, né? Para que você venha entender melhor, você tem que, na verdade, rever o texto que nós acabamos de ler. O que era que Jesus Cristo estava colocando em pauta nesse texto? Nós podemos ver que ele tinha visto, ele tinha percebido, aleluia, aqueles seus seguidores estavam muito ansiosos. Por que não dizer preocupados? Com o quê? Com as coisas cotidianas. Estavam preocupados com o alimento, estavam preocupados até mesmo com as vestimentas, estavam preocupados com que eles iriam se alimentar no dia seguinte.
E hoje, nos dias que nós estamos enfrentando hoje, irmãos, não é diferente. Mas o Senhor, Ele diz: olha, estas preocupações que eu analisei, essas preocupações, deve ser isto realizado pelos gentios. Aqueles que ainda não conhecem o prover de Deus. Aquelas pessoas que ainda não teve ou não tem uma experiência com o Deus Jiré. E aqui ele diz no texto, olha só: por isso vos digo que não preocupeis quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer. E pastor, tem pessoas que já estão preocupadas com o dia da manhã. O que é que vai comer? O que é que vai vestir? Pode ser que tenha até pessoas aqui no nosso meio. Como é que vai ser o dia da manhã? E quando essas pessoas elas seguem essa linha de raciocínio, essas pessoas elas demonstram o quê? Uma falta de confiança no Senhor. Essas pessoas elas demonstram que a fé dela é insuficiente para entender que o nosso Deus é um Deus provedor. Quem pode dar glória a Deus por isso? E nós podemos entender muito bem, né? Alguém, mas pastor, talvez os seus problemas não são maiores do que os meus. Pode ser. Só o que eu quero dizer para você nessa noite: o nosso Deus, Ele é maior do que o teu problema. Os meus problemas não ser tão grandes que nem o seu, para que eu possa ministrar isso. Mas uma coisa eu digo: o nosso Deus, Ele é muito maior do que todos os problemas que nós enfrentamos. E aí nós iremos entender uma coisa: o que o homem deve buscar. E está muito bem claro aí em Mateus 6:33, irmãos. Quem falou foi o próprio Jesus Cristo, quando ele fala para a igreja, para os seus seguidores, que eles tinham que entender que primeiramente deveriam buscar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Aí ele completa com a parte B: tudo aquilo que o Senhor estava falando de preocupação, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Você crê nisso? Você crê nisso, que Deus, Ele com certeza irá suprir todas as nossas necessidades? Hein, irmão? Você crê que Deus irá suprir quando nós colocamos, aleluia, exatamente, nós nos colocamos dessa maneira aí, buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Aí diz: olha, fica quieto, que as demais coisas eu vou tomar de conta. Eu vou tomar de conta. As demais coisas é comigo. Tu faz aí a parte A do versículo, que a segunda parte eu entro em ação. Aleluia, amém, queridos? Você crê nisso, irmão? Hein? Aleluia. Isso é só uma questão de fé. Aí quando o Senhor diz: olha, homens, de quê? De pequena fé. O Senhor, Ele faz uma repreensão àquelas pessoas exatamente que estavam lhe seguindo. Diz: homem de pequena fé. Ou seja, não existia uma fé, aleluia, nos seus seguidores. E eu me lembro muito bem que o Senhor mostrou que Ele é um Deus provedor, né? Quando Ele multiplicou por 2 vezes o pão, o peixe ali, e ali alimentou multidão.
Este é o Deus que nós seguimos. Este é o Deus que nós servimos, né? Mas o que o homem deve buscar? Veja o que diz aí Colossenses 3, 1 e 2. Olha só, Paulo falando à igreja de Colosso: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, olha só, que bênção, né? Se já ressuscitaste com Cristo, isso aí, irmãos, está uma condição, né? Buscai o quê? As coisas que são da onde, igreja? De cima, onde está Cristo assentado à destra de Deus. Buscai as coisas de cima e não as coisas terrestres. Hoje, se há uma busca desenfreada pelas coisas terrestres, o homem, pela sua natureza, ele só pensa em acumular. É ou não é? Fica avaliando, aleluia, nas coisas que ele tem conseguido, mesmo com o seu trabalho, honestamente, que não é errado, mas só que quando nós olhamos na parte espiritual, Deus diz: primeiramente, buscai as coisas de cima e não as terrestres. Para nós entendermos melhor, ele diz isso quando se nós já ressuscitamos com quem? Com Cristo. Ele está falando aqui de pessoas que já tiveram a experiência do novo nascimento. Essas pessoas, elas pensam diferente. Essas pessoas, elas têm a mentalidade, irmãos, aleluia, elas não esquecem, na verdade, o que Deus tem preparado para nós lá na glória. Amém? Mas em que o homem deve buscar? Veja o que diz aí o Salmo 34, 14, por favor. Em primeiro lugar, olha só, o salmista Davi, ele diz: aparta-te de quê, irmãos? Do mal. E faz o quê? O bem. Procura o quê? A paz. E siga. Deixa aí, não tira daí, não, querido. O que é que nós devemos buscar? Primeiramente, apartar do mal. Não só apartar do mal, mas também o quê? Fazer o bem. Eu não desejo mal para ninguém, né? Mas isso não basta, hein? Tem pessoas que eu não desejo mal para ninguém. Amém, querido? Isso é bom. Só que nós não podemos apenas não desejar o mal, mas nós devemos fazer o quê? Diga o bem. O bem. O bem. E aí ele diz: ainda procura o quê? A paz. E siga. Que bênção, né? Ou seja, este versículo é o quê? O que nós devemos buscar? Devemos buscar o quê? Exatamente se apartar do mal e fazer o bem e procurar a paz e segui-la. Ou seja, a paz, não só encontrar ela, mas continuar com ela. Que maravilha. Amém, queridos? Teu coração aí está alojado a paz do Senhor, hein? Ou ainda tem aquele conflito, né? Ou ainda tem aquela guerra espiritual, hein? A paz. O que devemos buscar? Veja o que diz também Hebreus 12, 14. Olha só, olha o que diz o livro aos Hebreus. Segui novamente, segui a paz com quem? Com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, seguir a paz. Ou seja, a paz nós devemos ter com todos.
Não vamos confundir a paz com a comunhão. A comunhão nós devemos ter só com a igreja, com os que seguem a Cristo. A comunhão. Mas a paz nós devemos, na verdade, ter com todas as pessoas. Seja qual for o seu credo religioso, seja a sua religião. Quem está entendendo? O crente em Jesus, os que já foram lavados e remidos no sangue de Cristo, essas pessoas, elas seguem a paz com todas as pessoas. Nós não podemos ter inimizade com ninguém. Não é isso, irmão Cláudio? E aí ele diz mais, não basta, viu? E agora a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação, querido, é um processo na nossa vida. A gente aceita Cristo, nós somos justificados. Imediatamente, no momento que a gente aceita Jesus, nós somos justificados, ou seja, nós nos encontramos diante de Deus, através de Cristo, justo. Mas a santificação, ela já é um processo. Você está entendendo? É um processo do Espírito Santo na nossa vida, que Deus vai começando tirando aquilo que a gente exercia, a gente falava que não agradava o Senhor, os maus pensamentos, e Deus começa a limpar. Isso chama-se santificação. E ele diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, santo é um processo que Deus faz na nossa vida. Alguns demoram menos, outros demoram mais. E eu até sempre relato uma coisa, né? Diz a Bíblia que Zaqueu, o processo foi curto, não foi? Zaqueu, apesar de ser um processo, mas quando você vê ali, lá em Lucas capítulo 19, quando Zaqueu ele tem um encontro com o Senhor, ali na sua casa, irmãos? Zaqueu traz o Senhor lá para a sua casa, e ali perante os presentes, Zaqueu faz uma declaração linda, uma declaração que todos os crentes deveriam também entender isso. Senhor, primeiro Jesus disse, hoje me convém entrar na tua casa. Oh, coisa boa quando Jesus entra na nossa casa, amém, irmão? Quando Jesus entra na nossa casa, tudo se faz diferente. Você está entendendo isso, irmão? Deixa as portas abertas para o Senhor. Deixa as portas abertas para o Senhor, porque quando o Senhor entra na nossa casa, meu irmão, algo novo acontece. Quem pode dar glória a Deus por isso? Aí diz a Bíblia que aí estava Zaqueu. Aí, Senhor, quero fazer aqui uma declaração publicamente. Eu quero dar metade dos meus bens aos pobres. E não era pouca coisa. Segundo os historiadores, Zaqueu era um homem de posse, era rico. Mas Zaqueu já estava se desfazendo de quê? Da metade da sua fortuna. Mas não para por aí. E tem mais uma coisa, Senhor, não terminou. O que é, Zaqueu? Se eu roubei alguém, eu quero dar 4 vezes mais. Hein? Você entendeu? Se você tinha entendido isso, dá uma glória a Deus. Ou seja, Senhor, eu agora sou crente, eu não vou mais roubar ninguém. Tem mais uma coisa, aqueles que eu roubei, eu quero restituir. Não só uma vez, mas 4 vezes. Isso, irmãos, fala exatamente do processo da santificação na vida daquele que um dia conheceu a Jesus. Camarada era adúltero, agora ele passa agora a ser fiel à sua mulher, amém? Amém, queridos? Camarada era mentiroso, agora ele passa a falar a verdade, Camarada gostava de enganar os outros, Gostava de, um relógio, ele comprava por R$50, dizia que por 200,
para vender por 300, né? Mas agora ele não engana mais. Por quê? Porque está agora no processo da santificação. Deus começa a trabalhar no seu interior, aleluia, e diz aqui: devemos buscar primeiro também a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Igreja, e que o homem deve buscar? Vamos ver o que diz aí também. Veja o que diz aí Isaías 33:16. Onde devemos buscar o Senhor? Este habitará. 34:16. 34:16, queridos, por favor. Olha só. Buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas coisas falhará. Olha só, nenhuma e nem outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou, e o seu espírito mesmo as ajuntará. Aleluia. Onde ele deve buscar o Senhor? Diga: na palavra. Na palavra de Deus, está aí. É na palavra de Deus, queridos. Primeiro devemos buscar o Senhor na palavra, né? Eu até digo, querido, né? Hoje, não se engane, viu? Hoje muitas pessoas estão aí sendo orientados pela internet, orientados por pessoas distorcendo a palavra de Deus, por pessoas querendo na verdade ser o sabichão. Mas a palavra de Deus é a que transforma. A palavra de Deus é ela que na verdade faz tu entender todo esclarecimento. Amém? Buscai no livro do Senhor. É esse livro que você traz para a igreja, né? É esse livro que você traz com alegria, com carinho, viu? Você traz esse livro, é onde você deve buscar o Senhor, porque não faltará coisa nenhuma, né? Não faltará, porque a sua própria boca o ordenou, e o seu espírito mesmo as ajuntará. Aleluia! Vamos ver onde o homem deve buscar o Senhor. Veja o que diz também o Salmo 119, verso 5. Verso 105, por favor. 119, 105. Olha só, meu irmão. Veja o que diz aí. Lâmpada para o quê? Para os meus pés. É o quê? A tua palavra. E luz para o meu caminho. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. O que é que eu entendo aí neste versículo? Eu entendo que se nós na verdade buscarmos a Deus na palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, ou seja, nós não temos aonde tropeçar em coisa nenhuma. Nós andamos seguros. Os passos do crente são passos seguros, amém, queridos? Você não dá um passo errado se na verdade a palavra de Deus é lâmpada para os teus pés, amém? Mas também os teus caminhos são iluminados, porque, olha só o que diz, a palavra do Senhor é luz para o quê? Para o nosso caminho. Nós não temos aonde errar, né, gente? Se nós andamos desse jeito, nós andamos seguro. É a palavra de Deus, né? Que os irmãos nessa noite possam entender melhor. Veja o que diz também em João 5:39. Jesus falando no Evangelho de João. Meu Deus. É examinar o que, igreja? As Escrituras, ou seja, a palavra,
porque vos cuidará ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, a palavra de Deus certifica de quem? Do próprio Jesus. Você quer ver falar de Jesus? É abrir a palavra do Senhor. Você quer, na verdade, aleluia, examinar a palavra do Senhor, meu querido amado irmão, para que você possa ter cuidado de andar nela? É o conselho que Deus dá nessa noite para nós. Nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma. Quero dizer aqui uma coisa para você, escute. Você tem que valorizar a palavra do Senhor. Uma certa vez alguém perguntou: pastor, qual é a melhor Bíblia que eu devo comprar? É a Bíblia que você vai ler. É a Bíblia que você vai ler. É a que você vai querer ler. É essa que você deve comprar. Amém? Examinai as Escrituras, porque vos cuidai ter nelas a vida eterna. Que bênção, quem pode dar glória a Deus por isso? Amém? Aleluia. O que o homem deve buscar? Onde ele deve buscar agora? Ele deve buscar também na pregação. Veja o que diz Romanos 10 e 17. Ouça com atenção a palavra de Deus, igreja. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Nós devemos buscar primeiro também na pregação, aleluia, ou seja, é na pregação, é quando alguém está ministrando a palavra do Senhor, a pessoa começa a ouvir a palavra do Senhor, e a palavra começa a fazer efeito na vida dele. E você deve entender muito bem isso. Aqui, todos que se encontram aqui, um dia antes de ser crente, alguém pregou para você ou não? Para mim pregaram várias vezes. E eu, sinceramente, muitas vezes eu ignorava a palavra do Senhor, irmãos, como ignorante que era. Eu dizia: não, eu sou muito novo, vou ainda curtir um pouco, e quando eu tiver mais velho, olha só, tiver mais velho. O velho, meu irmão, ele já está cansado, né? Apesar de Isaías dizer que os velhos renovarão as suas forças, né? Como a águia. Mas é velho crente, né? Crente que está, na verdade, firmado na palavra do Senhor. Renovará suas forças e subirão como a águia. Não se cansarão, nem se fadigarão, porque o Senhor é a sua força. Amém, igreja? Você está hoje aqui porque alguém pregou para você. Eu louvo a Deus. Tinha um irmão que ele, até às vezes eu ficava: meu irmão, ele pregava para mim: pai, você é jovem, você aceita Jesus, Jesus te ama, né? Era o irmão Luiz, hoje mora em Brasília. Aí toda vez que ele me encontrava, uns 40 anos atrás, ele pregava. Quando foi um dia, eu não resisti à palavra. E hoje, 36 anos, eu louvo a Deus porque alguém pregou para mim. É por isso, querido e amado irmão, você que é um crente em Jesus, não cesse de pregar a palavra de Deus. Não cesse. Anuncie, né? Anuncie a palavra. Deus vai te usar. Deus vai te usar, e essas pessoas irão reconhecer, aleluia, que a palavra de Deus, na verdade, ela transforma vidas. Amém, querido? É na pregação. Nós devemos, quando devemos buscar a palavra? Quando ele deve buscar, em primeiro lugar, veja o que diz aí, Provérbio 8 e 17.
Quando o homem deve buscar a palavra de Deus? Já pela... Olha o que diz o Senhor: eu amo os que me buscam, que me amam, né? Eu amo os que me amam. E tem o que mais? E os que de madrugada me buscam, me acharão. Quem é despertado na madrugada para buscar o Senhor aqui? Ou você já foi despertado? Hein? Levanta a mão aí, sinceramente. Os outros não, vai passando a noite toda dormindo mesmo, é isso? É mesmo, irmão? Os outros estão dormindo direto, é isso? Hein? Você não vai agora dormir a partir de hoje não, viu? Você não vai dormir a partir de hoje, porque eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam. O que acontecerá? Me acharão. Você quer encontrar o Senhor, meu amado irmão? Está aí o recado, irmão Raimundo. Senhor desperta, né? De madrugada, joelho no chão, né? Aí Deus começa a falar com a gente, né, irmão? Deus começa a fortalecer. E aquele dia, meu irmão, é um dia glorioso. Aquele dia você recebe força para, na verdade, meu irmão, enfrentar exatamente as tempestades do dia. Não resiste o Espírito Santo. Quando você se acorda de madrugada, querido, é o Espírito Santo te despertando. Aí faz aquela oração, né? Você sente Deus bem pertinho de você. E aquele dia será um dia diferente. Quem crê assim? Vamos crer assim? Salmo 88, 14. Veja o que diz. Olha o salmista aí, irmãos, por favor. Eita Jesus! Senhor, por que rejeitas a minha alma? Por que esconde-me a tua face? Hein? Quando ele deve buscar, olha só, aí Davi estava aflito, né? O salmista estava aflito. Ele diz: por que me rejeita a minha alma? Era a oração que ele fazia, né? Por que esconde-me a tua face? Às vezes nós nos encontramos nessa situação, mas nós não devemos deixar de buscar o Senhor. Aleluia! Onde devemos buscar o Senhor? Veja o que diz aí Hebreus agora 3 e 7, por favor. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz. Quem é que fala conosco? Diga o Espírito Santo. Diga: Espírito Santo. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não rejeita. Segundo os Coríntios 6 e 2, por favor. Hoje é tempo oportuno de buscar o Senhor, né? Porque diz: ouviste em tempo aceitável, e socorriste-te no dia da salvação. Eis agora, hoje, o tempo aceitável. Eis aqui, agora, o dia da salvação. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não confessou a Jesus, que ainda está cocheando em dois pensamentos, o Espírito Santo diz: hoje, é agora o dia da salvação. É hoje. Não rejeita a palavra, não rejeita o chamado do Senhor. É hoje que Deus te chama. É hoje. Aleluia. Como devemos buscar, como ele deve buscar o Senhor? Veja o que diz aí Salmo 27, 7 e 8. Devemos buscar também em oração e súplica. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, né? Tem também piedade de mim e responde-me. Hein, irmão? Tem momento, meu irmão, que você se derrama na presença do Senhor, né?
Aí você conversa com Deus dessa maneira aí, como o salmista Davi conversou, hein? Você conversa dessa maneira. Quando tu disseste: buscai, né, o meu rosto e o meu coração, e disse a ti: teu rosto, Senhor, buscarei. Isso é um ato de fé. Isto é um ato de fé. Veja o que diz também. Olha só, devemos buscar de todo o nosso coração. Veja o que diz Jeremias 29:13, por favor. A busca do Senhor em primeiro lugar tem que ser de todo o coração. Buscar-me-ei e me achareis. Quando e que, igreja? Quando me buscarde de todo o vosso coração. Pastor, e como é que é isso? Uma coisa eu entendo, irmãos. Nós não devemos buscar o Senhor de qualquer maneira. Tem que ser com o coração rasgado. Tem que ser, na verdade, de todo o coração. É quando você, né? Aleluia. Você que já é casado, né? Você pode muito bem se lembrar quando aquela pessoa, aquele jovem falou de amor para você, não foi isso? Hein? Tem muita gente aqui que já está com um bom tempo, né? Mas você se lembra ainda? Hein? Quando aquela declaração, quando aquela pessoa vai pedir a você, pediu você a namoro, né? Aí você primeiramente analisa se aquilo ali é de coração, né? Não ou não? Hã? Ou se aquele camarada está só apenas querendo, né? Ali barganhar aquela história toda, né? Mas você sabe muito bem quando aquela pessoa declara aquele amor de verdade ou não? Hã? Aí você também já está apaixonado por ele, não é isso? Mas quando buscarmos no Senhor, tem que ser de todo o coração, porque o Senhor conhece o nosso coração. Conhece. Nunca busque o Senhor de qualquer jeito. Não. A Bíblia diz aí, Jeremias, tem que ser de todo o coração. Veja o que diz Deuteronômio 4:29, falando aí no Velho Testamento. Então dali buscará o Senhor teu Deus e o achará. Quando o que, igreja? Quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Ele vai ir muito mais forte ainda, de toda a tua alma. Essa busca tem que ser dessa maneira. Todo o coração. Vai orar? Ora de verdade. Vai buscar o Senhor? Faça de verdade, gente. Vá com seu coração sincero ao Senhor. E aí a oração ela é atendida de uma forma maravilhosa, ou não? Você já sentiu isso? Como Deus é fiel, né? Aleluia. Os irmãos sabem que há uns 20 dias tomaram aquele nosso carro lá, né? Está no revólver em cima da minha esposa, da minha filha, né? Meu Deus, né? Mas só que naquele momento a minha esposa disse que começou a orar em espírito. Aqueles 2 revólveres lá em cima. E naquele momento Deus deu um refrigério tão grande a ela que era como se ela não estivesse ali em frente nenhuma arma. Você entende isso? Né? A mulher estava com outras mulheres 40 dias de jejum e oração, viu, irmão Cláudio? Estava 40 dias aí, o diabo, aí eu me lembrei de Jesus, né? Quando depois de 40 dias, o diabo, né? O Espírito Santo levou Jesus e o diabo ali tentou 3 vezes. Jesus estava com fome. Só que Jesus estava alimentado da palavra. Diga. Olha só. Nem só de pão viverá o homem, mas ele viverá de quê? De toda a palavra que sai da boca de Deus.
E ali veio aquele refúgio, aleluia, com 15 dias o carro apareceu, né? 15 dias, está lá. Vamos receber o carro do jeito que tomaram, né? Mas se não tivesse aparecido, glória a Deus também por isso. Amém? Foi só uma prova que Deus, né, permitiu que a gente passasse, né? Aí um irmão disse hoje que o irmão encontrou outro irmão, ele disse: rapaz, mas o pastor tem sorte, né? Olha só, né? Sorte, né? Ou família de sorte, né? Então, é porque o homem entende isso assim, né? Entende dessa maneira, queridos. Só que a gente louva a Deus pela vida, né? Que uma irmã que nem conhecia a pastora viu aqui um caixão no meio dessa igreja. Um caixão. E Deus desfez aquele caixão para a glória do nome dele. Viu aquele caixão, minha irmã? Eu vi um caixão lá na sua igreja, um caixão. E as irmãs estavam lá na festa, né? Podia ter sido mudado todo o panorama, né, de alegria para tristeza, mas Deus não permitiu. Porque o Deus que nós servimos é um Deus poderoso. Amém, querido? Aleluia. Devemos buscar de todo o coração ao Senhor. Amém, igreja? Salmo 119, 2. Veja o que diz aí a palavra do Senhor. Olha só. Mais uma vez. Bem-aventurado, que irmãos? Os que guardam os seus testemunhos e buscam de todo o coração. Seja crente de verdade. Busque a Deus, vai orar, ore de verdade, né? Às vezes eu fico preocupado, como pastor que sou há muito tempo. O camarada chega na igreja, coloca só um joelho no chão e não passa mais de 5 segundos já. Ele já não coloca mais os 2 joelhos. Vocês já viram isso ou não? Eu já vi, tem pessoas que só colocam um joelho, meu irmão. Meu Deus, que oração! Que oração! Senhor, já estou me ajoelhando, mas já estou ficando de pé. Irmãos, por favor, a palavra de Deus está aqui nessa noite sendo ministrada para nós, para você, para mim, para todos presentes. Tem que ser feito de verdade, segundo a palavra de Deus. Agora, olha as promessas de Deus para aqueles que buscam primeiramente o Senhor. Veja o que diz aí, Amós 5:4, por favor. Porque assim diz o Senhor, a casa de Israel: buscai-me e vivei. A promessa do Senhor. Você quer ter uma vida plena? Quer viver? Diz: porque assim diz o Senhor, a casa de Israel: buscai-me e vivei. Quem pode dar glória a Deus por isso, então? Lucas 11:9, por favor. Eu vos digo a vós: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Tem uma porta, quando você bate, essa porta ela sempre vai abrir. Essa porta é exatamente o próprio Deus, amém, igreja? Quando você bate nessa porta, viu, irmão Raimundo? Essa porta ela se abre. Isso quando nós buscamos o Senhor com fé. Aleluia. Esta é a palavra que Deus trouxe para nós nessa noite. Veja o que diz Mateus 7:7, para encerrar. Os músicos para cá, por favor, os músicos. É a mesma coisa. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Amém? Quem pode dar glória a Deus por isto? Aleluia. E aqui eu coloquei só alguma coisa aqui, que nós devemos, como homens e mulheres de Deus, nós devemos buscar, cuidar primeiramente da nossa família, amém, irmãos? Veja o que diz 1 Timóteo 5:4 aí, por favor.
devemos cuidar primeiramente da nossa família. 1 Timóteo 5,4 que diz: mas se alguma viúva tiver filho ou netos, aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria o quê? Família, e recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de quem? Diante de Deus. Devemos buscar também primeiro o Senhor, já falamos. Veja aí, 2 Coríntios 8 e 5, por favor. Não sei se já lemos isso aí. 2 Coríntios 8 e 5. Pronto. Não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmo se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Ou seja, os irmãos ali tinham contribuído ali com muita alegria, né? Mas diz que eles deram a si mesmo, né? Aleluia. E depois suprir a necessidade daquela igreja que estava precisando. Fique de pé no nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Podemos dar glória ao Senhor, batendo as palmas para Ele, amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Esta é a palavra que Deus trouxe para nós nessa noite, amém?